serás bendito quando entrares, serás bendito quando saíres, serás bendito quando chegares, será bendita a tua casa, a tua família. Então nós temos que ter cuidado com isso, de qual é a verdadeiro propósito de vir adorar ao Senhor, de qual o que me faz estar aqui, se é porque aqui tem pessoas boas, se é porque aqui eu escuto algo que me agrada. É isso que nós temos que refletir, o que nos faz, qual é a realidade, qual é a real certeza que nós estamos fazendo aqui. É isso que Jesus quer. A fidelidade, a ousadia tem que ser exatamente nisso. Não, eu vou porque eu preciso, eu necessito de Jesus. Eu necessito, eu preciso, nós precisamos dele. Nós precisamos de Cristo. A cada dia, a cada momento. Você vê, às vezes nós achamos que Deus só vai fazer um milagre grande. Mas olha o que ele acabou de fazer com o irmão. Isso é um livramento. Isso é um livramento. Isso é um milagre de Deus. Às vezes nós só nos preocupamos quando é um milagre muito grande, mas você estar aqui hoje é um milagre enorme. Quantas coisas não aconteceram para vocês não estarem aqui? Quanto continua a luta espiritual para poder nós estarmos aqui, para isso aqui acontecer, um trabalho desse acontecer. Então é uma guerra constante. A Bíblia fala que é uma guerra constante. Mais atrás, alguns capítulos atrás, tem o povo de Israel está em guerra e toda vez que os amalequitas iam cercar Israel, eles acabavam de Deus revelava ao profeta e eles, em vez de passar por aquele lugar onde eles armavam a emboscada, Deus fazia com que Israel passasse para o outro lado. Então o rei estava sempre tentando pegar Israel, mas não conseguia. Ele pede a um dos seus moços para que vai e pergunte a um dos espias. Aí ele fala que existia um profeta que revelava, que Deus falava com esse profeta. Ele manda sitiar a cidade, cerca toda a cidade, para poder pegar o profeta. Agora você imagina, se o negócio já estava feio para a cidade, imagina para o profeta, ia ser o primeiro a morrer. Mas o que é que Deus faz? O profeta está lá no seu lugar, na sua casa, e o moço acorda cedo e vai de manhã passear para tentar fazer alguma coisa, ou pegar alguma coisa para o profeta. E quando ele olha para os montes, para o lado da cidade, a cidade está toda cercada. E ele, exatamente por isso, você ainda muito jovem, por não entender o que Deus quer com a gente, a forma que Deus trabalha, ele corre para dentro de casa e profeta, nós estamos cercados. Mas o profeta, exatamente por isso, por ter conhecimento daquilo que Deus faz, ele pede simplesmente para que Deus abra os olhos do moço. E quando ele sai, ele vê que por trás daquele exército existia um exército ainda maior que o exército de Deus. Então é exatamente isso que nós temos que ter, essa certeza que a todo momento Deus vai nos livrar, independente da situação que nós estamos vivendo. Se estamos por cima ou por baixo, como diz Paulo, tanto sei ter muito como ter pouco, como tanto sei ser exaltado, como sei ser humilhado. Tanto sabe ter ou não ter, para ele não fazia questão. Ele simplesmente queria fazer a vontade de Deus até o final de sua carreira, onde ele fala que combati o bom combate e guardei a fé. Então é exatamente isso que Deus quer fazer, é exatamente isso que Deus quer que nós sejamos, assim como Davi tem esse espírito realmente de ousadia, tem essa vontade de fazer, não deixar, não esperar, não, se marcou no evangelismo, vamos lá, vamos pegar, vamos junto, porque é de culto em culto, de glória em glória, e nós vamos sendo transformados. A transformação do evangelho é exatamente essa, é você estar. O salmista diz que com bom e com suave é que os irmãos vivam em comunhão ou em união. Aí, mas como é que eu vou ter união com você se você não vem na igreja? Como é que eu posso ter comunhão se você só vem no domingo? Aí às vezes a pessoa passa um pouco na igreja e não se conhece. E não se conhece exatamente devido a isso, devido a essa falta de constância, devido a essa falta de comunhão. E a Bíblia quer exatamente isso. Aí quando nós começamos, era uma lojinha. Exatamente, Deus teve um chamado para um avivamento muito grande ali, e de repente a igreja começou a crescer, e os jovens começaram a fazer diferença, e trabalhar, e foi crescendo, e hoje temos uma igreja linda, uma igreja assim, que realmente tem compactado aquilo, com a necessidade que Deus quer para nossas vidas, com aquilo que Deus realmente nos chamou. A Bíblia fala que ele é ide e pregai o que? O Evangelho. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho de que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, não. O Evangelho que se você morrer, você vai para o céu. Esse é o Evangelho verdadeiro. Esse é o Evangelho que Deus quer que nós pregamos. Mas qual é o motivo? Não, o motivo é esse, é que Deus quer te dar vida e vida com abundância.
O diabo vem para matar, roubar, destruir. É isso que ele já sabe que ele faz. Mas Deus não, ele vem para nos dar vida. Então é isso que nós temos que fazer. E colocar o nosso pé, a Bíblia fala que aquele que bota a mão no arado, ele não pode voltar atrás. E Deus não sente prazer naquele que volta atrás. Então você botou a mão no arado, querido, vamos trabalhar, vamos para frente. Não vamos deixar, não, mas o irmão não veio, mas você está aqui. E na força de Deus você é vencedor. Independente do que for para você fazer, que você faça com alegria. Independente daquilo que é para você fazer, que você faça com disposição, com vontade, porque é assim que a igreja cresce. Eu falo que a igreja do passado era unânime em todas as coisas, era unânime em tudo. Se ela na ceia, ela não tomar café, ela não ajudar, a igreja era unânime no seu pensamento. Vamos crescer, e cresceu, e vai crescer, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Então que nós realmente possamos ter, como Davi, essa ousadia, esse espírito realmente de ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que se arrepende, uma pessoa que realmente se arrepende, porque se nós juntarmos forças, o problema é que às vezes também fica muitas igrejas vai crescendo, e fica um querendo puxar para um lado, puxar para o outro. Não, nós temos que puxar junto, não é lá tudo no mesmo céu. Aqui existe batista, não tem gratura para isso, não tem gratura para isso. Mas no céu só vai existir uma igreja, eu falo uma igreja, um só corpo. Então nós temos que nos unir e trabalhar para quê? Porque conforme o evangelho vai crescendo, mas o número de pessoas desviadas vai aumentando. O número de pessoas que estão se desviando do evangelho também vai aumentando, exatamente devido a isso, devido a essa tão aparência que o mundo vai trazendo. Então nós temos que nos unir para isso. Eu já visto que eu trabalho com pessoas lá e 3 são desviados. Por quê? Por decepções, por comentários, porque isso, por aquilo, por coisas bobas, coisas simplesmente que poderia ser desfeito simplesmente com uma conversa, com uma palavra. O louvor é a coisa mais linda que tem na igreja. A Bíblia fala que Deus habita no meio do louvor. A oração, ela chama a atenção de Deus. A igreja tem que orar. A igreja tem que orar. A igreja tem que louvar. A igreja tem que orar. Mas a palavra é o que liberta. Se tem uma coisa que liberta o homem, é a palavra. Salmo 19, ele fala, versículo 15, como guardará a jovem puro o seu coração? Como que pode nós guardarmos nosso coração puro? Ele faz uma pergunta e logo embaixo ele responde, guardando segundo as leis do Senhor. Mais à frente do versículo ele fala, crava com ponteiro de fogo no meu coração as 2 palavras, para que eu não possa pecar contra ti. Então o que nós temos que ter? A palavra de Deus. E como é que nós conseguimos? Lendo a Bíblia. A Bíblia tem que ser algo na sua vida constante. Assim como nós lemos vários livros, nós temos que ler a Bíblia como regra máxima na nossa vida. Nós não podemos pegar a Bíblia só no momento de chegar na igreja. Lembrar da Bíblia, né? Como tem pessoas assim que pegam a Bíblia, e é como se fosse amuleto. Ele pega a Bíblia e bota dentro do carro. Mas o carro não sabe ler a Bíblia, então não adianta de nada. E acha que aquilo ali vai proteger ele, acha que aquilo ali vai livrar. Às vezes, você chega na casa de certos irmãos, tem aquela Bíblia que se abre, tem perna de barata, a Bíblia está aí há tanto tempo ali, não faz diferença. E não adianta estar ali. A Bíblia tem que estar no nosso coração. Jeremias fala isso, para que nós buscarmos e tenha sem buscar o Senhor. Tenha sem buscar o Senhor. É exatamente isso. Ler a palavra, ficar com a palavra, meditar nela, pensar. Entendeu? Porque quando você lê, você não entende, você vai chegar na igreja, procura seu líder, você vai perguntar o que é aquilo, como que é. E isso vai guardando, vai estar guardando seu coração. Quando o diabo vier lutar contra você, você tem a palavra. Qual foi a forma que Jesus conseguiu se livrar do diabo no deserto? Foi orando? Não. Foi com a palavra. Foi com a palavra. Então, por quê? Porque ele tinha a palavra no coração. Ele não foi para o deserto para jejuar. Ele foi para ser tentado. E venceu com a palavra. Embora nós tenhamos que ter uma vida de jejum, de oração, mas principalmente a palavra, porque é a palavra que vai nos libertar. É a palavra que vai criar no nosso coração essa âncora de refúgio. Para quando você não estava passando um momento difícil, você se lembra da palavra. Você se lembra como Davi fez. Davi, nesse momento aqui de afronta, ele se lembrou da palavra que o Pai tinha contado a ele, dos mistérios que ele tinha visto, daquilo que Deus tinha feito com o povo dele. Ele sabia que Deus poderia livrar ele daquele gigante, assim como ele fez. Deus livrou, né? A Bíblia fala que ele
lá pastoreando as ovelhas do seu pai, viu o leão, ele pegava na boca do leão a ovelha e matava o leão, assim como o urso. Então ele sabia da força que Deus dava a ele, mas porque ele tinha a palavra. Então que nós possamos realmente guardar a palavra de Deus no nosso coração, para poder fazer essa diferença. É exatamente isso. Quando vir o momento de afronta, o momento que é inesperado, mas vai chegar. Fundo de poço não é um lugar para realmente acreditar, mas às vezes o fundo do poço é o melhor lugar que a gente possa estar. Porque quando a gente está no fundo do poço, o único momento que a gente olha é para o céu. Quando você cai no buraco, o único lugar que você olha é para cima. E o salmista fala para onde, né? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do alto, que é do Senhor. Então nós temos exatamente ter isso no nosso coração, a palavra de Deus, conjunto com uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de comunhão. Aí sim, nós vamos vencer, aí nós vamos viver o que João fala: filhinho, vós já venceste o maligno, porque nós estamos preparados. Como? Com a palavra. Efésios nos dá, em Efésios 5 ele nos dá a armadura que nós temos que lutar. E uma delas é a palavra, o capacete da justiça, né? Da fé, a couraça da justiça e a palavra de Deus. Salmo fala que é luz, que a palavra é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Nós temos que estar embasados na palavra de Deus e nunca nos desviar dela, porque com a palavra de Deus aí sim nós vamos estar fortes, nós vamos poder vencer todas as batalhas, porque ele fala que nós somos mais que vencedores. Mas ele não fala que vai ser sempre da forma. O problema é que às vezes a gente quer ensinar a Deus como fazer o milagre. Então, Senhor, eu quero assim e tem que ser assim. Não, Deus sabe, Deus vai fazer, não importa como. Como é que pode uma criatura perguntar para o Criador como é que tem que ser feito? Então, é exatamente isso que nós temos que fazer. É nos calçar da palavra de Deus, de uma vida de jejum, de uma vida de oração. Orar, mas eu oro assim de manhã, não é essa oração repetida. A Bíblia fala em Mateus, né? Ele nos ensinando a orar, ele fala: quando vocês orem, não orem como os fariseus, de várias repetições, né? Que falam a mesma coisa sempre, mas não, o Pai Nosso não é uma reza. Muita gente pensa que o Pai Nosso não é uma reza que Jesus fez, mas é uma forma que ele nos ensina, né? Pai Nosso que está no céu. Quando você começa a orar, você começa falando assim: engrandece o nome do Senhor. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, longânimo. Começa a bendizer o nome dele. Não é uma reza, não é a mesmice, a pessoa está sempre fazendo aquela mesma coisa. Não é isso que Deus falou. E foi isso que Jesus quis nos ensinar com a oração do Pai Nosso. Mas sim uma forma de nós orarmos, de agradecer, a se perdoar os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Mas diante de tudo, diante de qualquer coisa, que seja feita a vontade de Deus. E a gente tem muito isso. Eu já visto que a gente, às vezes, dá um presente para alguém e fica perto da pessoa. Se você não gosta, pode trocar, tá? Para saber que foi você que deu. Então, a mesma forma que nós temos de abençoar, nós também temos, às vezes, de contar aquilo que fazemos. Tem que ser o inverso. Nós temos que fazer para Deus. Porque Deus está vendo. E no momento certo, Ele vai te abençoar. Aquilo que você faz no oculto, que você vai plantando no oculto, você pode ficar tranquilo. Porque a Bíblia fala que Ele vai te abençoar. E a lei da semeadura. Se você vai plantando, na hora você vai colher. Não importa como. Então nós temos que semear. Nossa missão é semear a palavra, é com um gesto, é com uma atitude. E você vai semeando. Mas aquela pessoa não muda, não tem problema, você semeou. Uma hora, no momento certo, Deus vai levantar. Deus vai fazer. A Bíblia fala que uns semeiam, para outros colheram. Mas a nossa função é semear. Vamos sempre semear a justiça, semear a verdade, semear a palavra de Deus. E com certeza o Senhor vai nos dar a vitória. Amém? Quero deixar essa palavra aqui, desde já, agradecer a oportunidade aí ao amado Eric e contar com vocês, junto e sabendo que nós somos vitoriosos. Aqui nós fazemos parte de denominações diferentes, mas no céu nós vamos nos encontrar com Jesus. E aí pronto, vai acabar. Nós vamos ver Ele face a face, conhecer e sermos conhecidos de Deus. Então vamos militar contra isso. Vamos guardar a palavra de Deus, vamos orar, vamos louvar e jejuar. Amém? Deixa aqui essa palavra aqui e que o coração assim, de vocês estejam abertos a isso. Agradeço a oportunidade, Wesley. Em nome de Jesus aí, tá bom? Passo para você aqui o microfone.